Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez quero perto estar, que essa seja a nossa oração, de querer estar junto aos pés de Jesus, de ofertar as nossas vidas e nos render e adorar a esse Deus, amém? Vamos lá de novo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e te adorar, Senhor. Não importa as circunstâncias, seja na dor, seja na aflição, seja na abundância e na fartura. Queremos adorar a ti, Senhor. Queremos engrandecer o teu nome, Pai. Queremos estar perto de ti. Queremos confiar em ti, Senhor. Aceita o nosso coração, Senhor. Aceita as nossas vidas, Senhor, como adoração a ti, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós queremos mergulhar na tua palavra, Senhor. E pedir, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos lapidar, que o Senhor venha a transformar as nossas vidas, para que possamos ser cópias fidedignas do Senhor Jesus aqui na terra, para que possamos ser instrumentos nas mãos do Redentor, que vive. Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor esteve conosco e pedimos que o Senhor continue falando nos nossos corações. Queremos aprender, Pai. Alarga a nossa mente, alarga o nosso coração, Senhor, para que possamos receber mais de ti, para que possamos aprender mais de ti, para que possamos absorver mais do teu conhecimento, experimentar, Senhor, da tua sabedoria. E que a tua palavra habite ricamente em nossos corações, Pai. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Vamos lá. A gente está em... Hoje a gente vai fazer o Salmo 66 até o Salmo 70, né? 66 até o 70. Vamos lá. Pessoal, eu tô achando um pouco estranho, não sei se vocês não estão lendo os outros textos. Tô sentindo uma saudade aí das dúvidas, né? Ou vocês estão sabendo de tudo, né? É duas coisas, né? Ou não sabe nada, mas assim, né? Espero que vocês estejam sabendo de tudo, né? Então, assim, eu gosto de ouvir os comentários do que vocês estão, do que Deus está falando para vocês, do que, aquilo que você recebeu de Deus e que impactou a sua vida. Isso é importante Deus saber, é um feedback, sabe? Eu não tenho nada contra quem não abre a sua câmera, né? Mas pra mim é importante ver vocês, sabe? Às vezes vocês fazem uma expressão assim, essa foi pra mim. Pra mim esse feedback é bom, sabe? Pra eu poder... Porque às vezes, né, a gente tá fazendo esse negócio na internet, online, fica com esse negócio, parece que você tá falando sozinho, né? No quarto não tem ninguém, assim, não tem ninguém aqui, eu tô falando com o meu computador, né? Então, assim, quando eu vejo a carinha de vocês, assim, pra mim é fantástico, é bom. Esse feedback é importante, né? Então, assim, se você tiver um feedback de alguma coisa, de uma palavra que você recebeu aqui, que tocou no seu coração, manda pra mim, tá?
Para mim isso é importantíssimo. Não é pro meu ego não, tá, pessoal? Eu não estou alimentando meu ego não, tá? É para eu saber e para eu entender e mensurar um pouquinho o quanto que essa devocional ela é importante para você, o quanto que ela está causando algum impacto na sua vida espiritual, na sua vida cristã, né? Eu sei que algumas pessoas aqui de vocês fazem me dão esse feedback, né? De o que tem tocado no seu coração, né? Alguns de vocês têm me dado esse feedback, mas eu agradeço muito esse feedback. Eu acho super importante ter esse retorno do que Deus está falando no nosso coração, tá bom? Vamos lá então, Salmo 67, ou 66. O Salmo 66 é um salmo muito alegre, ele tem o título do Salmo 66 é Ofertas de Gratidão. Então o Salmo 66 ele tem é importante a gente entender o que significa oferta, né? Oferta nesse sentido de aquilo que eu ofereço. Oferta vem da palavra oferecer, né? Então oferecer é ofertar, é entregar, né? E eu sempre digo que o dízimo é obediência, mas a oferta é sacrifício. É algo que a gente presta ao Senhor, algo que a gente entrega ao Senhor. E se a gente vai entregar ao Senhor, que a gente entregue com alegria no nosso coração. Acho que eu falei sobre esse versículo de Coríntios no domingo, na hora da oferta, né? Se você vai entregar alguma coisa ao Senhor, entrega com alegria, né? Deus ele se agrada quando você entrega com alegria. Imagina aquela pessoa, ai meu Deus do céu, mais uma vez vou ter que entregar uma oferta, ai, ai, ai. Né? Então, tipo assim, se você vai fazer isso assim, é preferível que você nem dê, né? Então, assim, a gente dá com alegria, né? Eu sei que tem pessoas que têm o dom de dar, o dom de presentear, né? Eu gosto de presentear, né? Eu só não presenteio mais porque eu não tenho dinheiro. Mas eu gosto de presentear. Quando eu tenho, eu dou. Porque eu tenho alegria em dar, né? Em oferecer, né? E aí, então essa alegria é uma alegria expressa no Salmo 66, né? Então, o Salmo 66 é dividido em dois blocos. Primeiro, é um hino coletivo, então é um hino que está na primeira pessoa do plural. É um hino coletivo ao Senhor. E depois o segundo bloco, o primeiro bloco vai do 1 ao 12, e do segundo bloco, que vai do 13 ao 20, é um hino individual. Então é o eu para Deus, é o eu para Deus. Então, o primeiro bloco, de 1 a 12, é o hino coletivo, é o nós ao Senhor, e o hino, a segunda parte do hino é um hino individual. E é interessante, né, pessoal, que uma coisa que eu queria ensinar vocês, né? Sempre que vocês oram, se vocês oram na sua casa, você e Deus, você ora a primeira pessoa do singular. Deus, eu quero isso. Deus, eu te amo. Deus, eu quero obedecer. Deus, eu quero aprender. Mas quando você ora na igreja, por exemplo, assim, vamos falar assim, vou chamar a tia Keiko para orar pela oferta. Aí quando uma pessoa ora na igreja, pelo coletivo, a gente não ora na primeira pessoa do singular. A gente tem que orar na primeira pessoa do plural. Porque a nossa oração está representando o grupo. Então, dentro da sua INC, quando você ora, vou pedir dentro da minha INC, vou pedir para alguém orar. Essa pessoa, quando ela ora, então ela ora o coletivo, ela ora o nós. Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus fala com a gente, Deus toca no nosso coração, Deus abençoa a comunhão, Deus brilha a tua luz sobre nós, né? Então é importante você ter entender isso, né? Quando você ora individualmente na sua casa, beleza. Você ora o eu, é a primeira pessoa do singular. Mas quando você ora coletivamente, a gente ora o nós, tá? Então vamos lá. Aí o versículo do primeiro bloco, então o hino coletivo, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma oração pela glória futura. Então aqui
a gente vê que o salmista ele está ofertando, adorando por uma glória futura, né? Clamem ao Senhor todos os povos da terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Ou seja, todo verbo conjugado aqui ele tá para o futuro, né? Digam, louvem, cantem, lá na frente, né? Versículo 3: quão temíveis são os seus feitos, quão grande é o teu poder, e os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Né? Então, assim, a primeira parte do hino coletivo é essa. A segunda parte vai do 5 ao 7, que ele vai falar sobre a fidelidade passada, aquilo que Deus fez na vida das pessoas, né? Por isso que ele começa assim, olha só que interessante, o versículo 5 começa: venham e vejam. Guarda isso que a gente vai falar isso daqui a pouco no verso 16. Mas no versículo 5 ele fala: venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ou seja, aqui o começo desse hino coletivo está apontando para as glórias do futuro, e aí no versículo 5 ao 7 ele está apontando para a fidelidade de Deus no passado. Então, dentro da nossa adoração e das nossas ofertas ao Senhor, nós entregamos, nós ofertamos, glorificamos a Deus pelo que Ele vai fazer e pelo que Ele já fez, né? Por tudo aquilo que Ele fez. E eu entendo que é importante nós sempre louvarmos a Deus por aquilo que Ele fez. Por quê? Porque a humanidade é uma raça muito ingrata. A gente esquece das coisas boas que as pessoas fizeram para nós, porque uma vez a pessoa pisou no nosso calo. Você entende? Quando uma pessoa pisa no nosso calo, a gente esquece tudo que ela já fez para sua vida e aí você fica bravo com ela, né? Então é isso que acontece muitas vezes com Deus, mas isso é da humanidade, né? Nós somos uma raça muito do agora, aqui e agora, né? Então, assim, se agora você pisou na bola comigo, eu esqueci toda a nossa história do passado e eu tô bravo com você de agora em diante, né? Então, assim, se nós tivermos essa ideia de sempre lembrarmos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, dificilmente a gente ficaria bravo com Deus, né? Dificilmente, né? Então, assim, por isso que o Salmo ele está trazendo, primeiro, voltando o versículo 1 a 4 para a glória do futuro, para glorificar a Deus por todas as coisas que Ele vai fazer, e aí o 5 ao 7 por tudo aquilo que Ele já fez para nós. E aí o versículo 8 a 12, que é o terceiro bloco do coletivo, né, do hino coletivo, ele fala pela proteção contínua. Né? Então o versículo 8 fala: bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som de louvor, foi Ele quem preservou as nossas vidas, a nossa vida impedindo que os nossos pés escorregassem. Olha só, né? Mais uma vez, né? Uma coisa que Deus tem falado muito para mim essa semana é a diferença de proteção e de segurança. Deus tem falado muito comigo esses dias, né? Porque Deus ele é o teu protetor, sim. Mas assim, a gente não consegue proteger 100% de tudo de alguém, né? A gente não consegue criar uma bolha protetora em que ninguém vai se machucar, ninguém vai passar por dificuldade, ninguém vai sofrer nenhuma dificuldade, você entende? Mas Deus, ele não é assim exatamente a nossa proteção de não acontecer nada com a gente. Deus, na verdade, eu acho que a palavra certa para a gente entender Deus nas nossas vidas é que Ele é a nossa segurança. E aqui o versículo 9 ele fala assim: foi Ele quem preservou a nossa vida. Aqui não está escrito que Ele tirou todas as nossas dificuldades, que a gente não ralou o joelho quando caiu no chão, que a gente não teve problema relacional com pessoas que a gente ama. Não, ele falou assim: é o Deus que preservou a sua vida. Né? Lembra da ideia do cinto de segurança do carro, né? O carro tem o cinto de segurança.
Ele não te protege de bater o carro, ele não te protege de receber fechada das pessoas, ele não te protege de furar o pneu. Essas coisas podem acontecer, mas o cinto de segurança, ele preserva o quê? A sua vida, né? E é isso que Deus tem falado muito é claro no meu coração, que Deus ele quer preservar aquilo que é mais importante, que é o meu coração no Senhor. Por quê? Porque todo mundo aqui vai um dia vai morrer, todo mundo um dia aqui vai passar por dificuldade, a gente fica doente, né? Aliás, assim, hoje, depois no final da devocional, vamos orar pela família do Gilbert, né? O Gilbert está com Covid-19 e ontem a Dani começou a apresentar alguns sintomas, né? Que é natural, todo mundo vive junto na mesma casa, mas a gente precisa estar orando por isso, né? E ontem Deus falou para mim muito claro assim: Gil, eu quero que você ore por cura, né? Eu quero que você seja mais ousado na sua oração, né? Para você orar com a autoridade do Senhor Jesus para curar, né? E eu fiquei pensando nisso, mas assim, aí a gente fala assim, alguém pegou Covid-19, então Deus não me protegeu? Não, não é isso. Deus é a minha segurança, né? Deus, assim, a gente não, uma mãe, por mais super protetora que ela seja, ela não consegue evitar que os seus filhos sofram 100%, evitar toda a dificuldade dos seus filhos, não é verdade? Né? Ou acho que algumas semanas atrás aí, né? O Márcio da Maria Helena sofreu um acidente de carro, né? Se pudesse, o Paulo e a Maria Helena estariam abraçando o Márcio, né? Quando ele batesse o carro, a mãe e o papai ia estar abraçando ele para nada acontecer. Com certeza, né? Agora, a gente não consegue proteger os nossos filhos 24 horas por dia, vocês não conseguem proteger os netos de vocês 24 horas por dia. Por mais que você fique com o olho fixado neles durante quase todo o tempo, você não consegue proteger tudo, mas você consegue ser a segurança deles, não é verdade? Você consegue dar segurança para eles quando você cobre eles para eles não ficarem com frio, quando você ora por eles, quando você dá comidinha, né? Entendeu? Então, assim, é importante a gente ter esse princípio dessa segurança que nós temos em Deus, que é do versículo 8 até o versículo 12. Aí começa então no versículo 13, começa então esse hino individual, né? E no hino individual, ele é dividido em duas partes. Do 13 ao 15, ele faz aqui esse clamor pelo cumprimento dos seus votos. Então, no 13 ao 15, ele diz: Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto e sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também os novilhos de cabrito. Então, vamos lá. Então, aqui talvez seja o clímax do Salmo, que o Salmo tem como título Ofertas de Gratidão, e aqui no versículo 13 ao 15, eu acho que está a essência de todo esse Salmo, que é o quê? Deus, eu te disse que eu ia te louvar e te adorar para sempre. Então, já que eu declarei isso com a minha boca, Deus, me ajuda, né, a cumprir com os meus votos. Hoje em dia, a palavra ela não tem tanto poder como tinha antigamente, eu acho. Antigamente, uma pessoa falou, tá falado, né? É um negócio assim, é quase que um contrato assinado com reconhecimento de firma, sabe? É um negócio assim, né? Hoje não. Hoje uma pessoa para falar uma verdade para você, prometer uma coisa para você, não. Precisa ir no cartório, precisa pegar, reconhecer a assinatura, precisa ter reconhecimento de firma, sabe? Por quê? Porque assim, só para você poder contestar, para você poder provar que aquela pessoa um dia falou aquilo, você entende? Antigamente não era assim. A palavra falada era uma palavra que tinha que ser cumprida, né? Então, assim, o que o salmista está falando aqui? Olha, Deus, eu prometi para o Senhor que eu ia sempre voltar ao templo e te adorar. É um compromisso. Sabe, pessoal, quando
eu entendo o seguinte, né? Que quando a gente faz um compromisso com Deus, você precisa honrar aquilo que você se comprometeu ao Senhor, né? E eu entendo, né, que quando assim eu me comprometo com uma coisa, eu quero cumprir aquilo ali, eu quero manter o meu voto de compromisso com aquilo. Então, assim, se eu fiz um compromisso com Deus, que domingo de manhã eu vou guardar para o Senhor, para fazer o meu culto ao Senhor, então eu tenho que cumprir com esse compromisso, né? Não é porque deu cãibra no cabelo, distensão muscular na orelha, não é porque deu esses problemas que eu vou desistir de tô com uma dor de cabeça, né? Então assim, eu penso assim, toma um remédio e vai, né? Em último caso, claro, você não consegue, não tem como ir, não tem problema. Deus não vai te castigar e mandar você para o inferno porque você não foi para a igreja domingo, não é verdade? De jeito nenhum. Mas o que é importante? É a gente ter essa lealdade ao compromisso que a gente faz com o Senhor. É um compromisso que eu fiz, eu não posso ficar furando, né? Então, assim, eu enxergo assim. E eu enxergo o Salmo 66 com o salmista falando para Deus: Deus, eu fiz um compromisso com o Senhor e eu não vou ficar furando por qualquer coisa. Eu vou colocar isso como prioridade na minha vida. Prioridade na minha vida, né? Às vezes a prioridade é gostosa, mas eu vou dizer para vocês, às vezes a prioridade é pesarosa, né? Porque às vezes você não está com vontade, às vezes você está cansado, às vezes você está, sei lá, de mau humor. Mas o que acontece? Os nossos compromissos têm a ver com as nossas prioridades. Então, assim, eu vejo gente que, por exemplo, se compromete com alguns cargos na igreja, aí depois, não, eu vou desistir aí porque ah, tô cansado, aí tem que fazer o trabalho da minha faculdade, tenho que, tô cheio de reunião, eu tô super cansado, né? E aí eu vejo assim, uma vez um jovem assim, eu falei assim, eu quero encontrar com você, eu quero cuidar de você. Pastor, não tenho tempo. Por que não tem tempo? É a minha faculdade. Falei, camarada, eu tenho 2 filhas, eu cuido de uma igreja de mais de 100 pessoas, eu lidero 3 movimentos, e ainda eu faço meus esportes, e eu ainda tenho tempo de sobra, e você só faz a tua faculdade e não tem tempo para me encontrar? Ele falou, não tenho tempo, pastor. Eu falei, então tá bom. Então peguei um papel, né, uma sulfite, e coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e falei assim, vamos lá, mostra pra mim o que você tem pra fazer. Ele tinha, tipo, 2 horas por dia de compromisso. Né? Então, assim, o que acontece? Se você não coloca prioridades na sua vida, dentro do seu compromisso, a gente acaba não cumprindo com aquilo que a gente votou, com aquilo que a gente prometeu, com aquilo que a gente falou, né? Então, a gente precisa ter esse senso de compromisso, de lealdade com aquilo que é prioridade nas nossas vidas. E aí o Salmo 66 termina no versículo 16 ao 20, né? Com essa oração respondida, né? E aí eu digo para vocês, né? O versículo 5 fala, venham e vejam, e o versículo 16 falam, venham e ouçam, né? Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhe o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua exaltei. Se eu acalasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que eu dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração. Né? Como é bom a gente poder entender que Deus ouve a nossa oração. Né? Quantos de nós aqui, a gente ora, às vezes, ao Senhor e parece que a nossa oração bateu no teto e voltou para mim, né? A oração não passou do teto, né? Mas assim, eu entendo que assim, às vezes, pessoal, a gente não consegue orar. Você já passou por algum momento assim, onde você estava numa tristeza muito grande ou passando por uma dificuldade muito grande e você não conseguia orar? Tipo, você fecha o olho, não sai nenhuma palavra da tua boca. Você, que isso? Para, né?
Então, assim, eu não sei se você já sentiu isso, né? Mas assim, eu já senti isso várias vezes. Mas sabe o que eu aprendi na minha vida? Que quando eu não consigo orar, quando as palavras não saem da minha boca, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar meu irmão em Cristo. Porque o meu irmão em Cristo, ele vai orar por mim. E se eu não consigo orar, eu vou pedir para alguém orar por mim. Você entende? E aí que vem o segredo do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele é assim, o corpo de Cristo é um dependendo do outro, é um confiando no outro. Quando eu não consigo orar, eu vou pedir para o meu irmão orar por mim. Você entende? Não é pecado nenhum você chegar diante de Deus e não ter palavras para falar com ele, Deus. Sério, não tá falando, não tá saindo nenhuma palavra da minha boca. Eu quero falar alguma coisa, mas não consigo, não tenho nada para falar. Pede para alguém orar por você. Pede para alguém ser a sua boca de oração em direção ao Senhor. Amém? Vamos lá, Salmo 67. O Salmo 67 tem como título As Nações Rendem Graças. Ele vai trabalhar um pouquinho sobre a necessidade e os resultados da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, as nações rendem graça. Ele é dividido em 3 partes, é um salmo bem curtinho, né? Só tem 7 versículos, mas ele é dividido em 3 partes. Do 1 ao 2 é uma oração de misericórdia, do 3 ao 5 é uma adoração universal, e do 6 ao 7 é uma visão das bênçãos divinas sobre as nossas vidas, né? Mas eu quero que a gente preste atenção um pouquinho nesse salmo aqui, que ele é bem interessante para a gente dar uma estudada. Ele começa assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Faça resplandecer, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Eu já falei isso para vocês uma vez. É a bênção sacerdotal do livro de Números, capítulo 6. Vamos abrir lá, Números, capítulo 6, 22, Números. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês hoje. Números, capítulo 6. Versículo 22 em diante, diz assim, esse texto é chamado de a bênção sacerdotal. Número 6, 22 a 27. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Então, o Moisés, que era o líder, está falando para Arão e seus filhos, que eram os sacerdotes. Eles eram sumos sacerdotes, né? Eles foram escolhidos para ser os sacerdotes. Então, por isso que é uma bênção sacerdotal. Deus falou para Moisés ensinar os sacerdotes como que a gente deve abençoar as pessoas, o povo de Israel. Aí o versículo 24 diz o quê? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o seu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então, quando essa bênção sacerdotal está sendo declarada, eu acho muito interessante que ele fala assim: Senhor, faça resplandecer. E o que é resplandecer? Resplandecer é iluminar. Resplandecer é irradiar uma luz, né? E esse domingo passado, a pregação do domingo passado, para quem assistiu o culto domingo passado, né? A gente falou sobre a transformação das trevas para a luz, né? E ali a gente falou, queria até deixar vamos abrir junto, essa aqui é importante, Evangelho de João 8,12. A gente leu esse texto no domingo, né? Evangelho de João 8,12. Evangelho de João 8,12. Ele diz assim: falando novamente ao seu povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, assim, esse João 8,12 diz o quê?
Quando Jesus diz assim, eu sou a luz, eu queria que você entendesse o princípio do sol e da lua. Hoje eu quero que vocês aprendam o princípio do sol e da lua. Quando chega a noite, a gente vê a lua, não é verdade? Claro, não sempre, mas a gente vê a lua. E quando a gente vê a lua brilhando, né? Só que eu queria dizer uma coisa para vocês, né? Eu não sou nenhum astrônomo, mas eu entendo o seguinte. A lua não tem luz. A luz, a lua, ela não é fonte primária de luz. Não é da lua que sai a luz. É da onde que sai a luz? A luz da lua sai da onde? Do sol, né? Então o sol é uma fonte. Olha só que bonito, hein? Vou dar uma de física hoje. Astrônomo. O sol é fonte primária de luz. A lua é só o reflexo da luz irradiada pela luz primária que é o sol. Então, assim, a lua tem luz própria? Não. A lua só aparece porque a luz primária do sol, os raios solares do sol, elas batem na lua e a lua reflete uma luz que vem do sol para na noite escura, do lado da Terra que está escuro, brilhar a luz da lua. E aí que eu quero que você entenda o resplandecer do rosto de Deus em nossas vidas, pessoal. Nós não somos fonte primária de luz. Deus é. Por isso que Jesus está falando, eu sou a luz do mundo, né? Jesus está falando do versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Por quê? Porque a luz primária de Jesus Cristo está batendo em nós. Então nós... Alô? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deu uma queda de zoom aqui, tá? Beleza. Então vamos lá. Então, o Sol é fonte primária e nós somos a Lua, né? E eu assim, eu não quero... eu quero que você entenda mal, tá, pessoal? Porque Saiu fora do ar. Tá, já voltou, né, Tia Keiko? Tá todo mundo aí, né? Então tá bom, vamos lá. Então, então o Sol é a luz primária e nós somos como a Lua. Mas eu queria que você entendesse, porque uma vez eu falei isso para alguém e alguém falou assim: pastor tá me chamando de gorda, porque falando que eu sou uma lua, né? Não, eu não tô falando que ninguém é gordo, tá, pessoal? Aliás, o mais lua aqui sou eu, né? E eu não sei se você já ouviu falar no regime da lua. Eu adoro fazer o regime da lua, porque o regime da lua é o seguinte: você só não come a lua, o resto você come tudo, né? Então esse é o regime da lua, né? Então assim, voltando para a lua, né? Nós somos como a lua, nós não somos o sol, porque de nós não irradia luz primária. De nós irradia uma luz secundária, que é o quê? A luz que reflete da luz primária. Então, quando Deus diz o seguinte, que Deus, que o Senhor faça, que o Senhor nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, então o que nós estamos pedindo? Deus, que a nossa vida reflita a luz primária do Senhor em nós. Que a luz do Senhor seja ofusque as pessoas, brilhe sobre as pessoas. E aí o Evangelho de João 8,12, ele fala assim, nunca andará em trevas, mas não porque você é a luz primária, mas porque você está recebendo a luz primária e você está refletindo essa luz primária para as pessoas e você está refletindo a luz primária em todo lugar que você vai e aí você não andará mais em trevas. Ficou claro? É bonito, isso é importante a gente entender isso, né? Então, quando a palavra de Deus fala no Salmo 67, né? Que nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nós precisamos fazer essa oração nas nossas vidas. Deus, resplandece o seu rosto em mim.
para que as pessoas vejam o Senhor através da minha vida. Ou seja, nós somos o quê? Um instrumento do Senhor para que as pessoas vejam a glória de Deus através de mim. E isso é muito bonito, né? E a gente entende algumas coisas, né? Que todas as coisas, mais uma vez, né, pessoal, eu gosto dessa frase. Todas as coisas boas que eu faço, foi Deus que fez através de mim. E todas as coisas erradas e ruins que eu faço, fui eu que fiz. Então, tudo de bom que eu faço foi Deus que fez. Tudo de ruim que eu fiz, fui eu que fiz mesmo, né? Por quê? Porque toda vez que eu permito que a luz de Deus bata em mim e reflita para as pessoas são abençoadas. Não porque eu sou alguma coisa, não porque eu tenho autoridade espiritual assim de fazer as coisas acontecer, de criar as coisas, não. Porque simplesmente eu sou um reflexo do rosto de Deus aqui na terra. Por isso que, por exemplo, quando Estevão, o Sinédrio olhou para Estevão lá em Atos capítulo 6, as pessoas diziam, o rosto de Estevão era como um rosto de um anjo. O rosto de Estevão era como um rosto de um anjo. Vamos abrir lá, pessoal, hein? É interessante ver isso. Atos capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, né? Então, capítulo 6, versículo 15. Olha só. Olhando para ele, para o Estevão, né? Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O que significa isso, pessoal? Significa que o Estevão, ele estava sendo tão fortemente resplandecendo a luz de Deus na vida dele, que as pessoas ao seu redor olharam para o rosto do Estevão e viram o rosto de um anjo. Que é o quê? A luz de Deus, o rosto de Deus na vida do Estevão. E mais uma vez, pessoal, se você ler o Atos capítulo 7, o que aconteceu com o Estevão? O Sinédrio pegou Estevão e apedrejou ele até a morte com o consentimento do Saulo, que é o futuro nosso grande Paulo. E aí eu pergunto para vocês, Deus protegeu o Estevão ou Deus foi a segurança do Estevão? Você entende? Que mesmo no apedrejamento, o Estevão estava seguro porque o coração dele estava com Deus. Porque ele era o reflexo da imagem, da glória de Deus aqui na terra. Ele não foi protegido das pedras, mas ele foi protegido no seu coração, e por conta da morte do Estevão, todos nós hoje estamos aqui adorando a Deus e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Por conta de mártires como Estevão, que confiaram na segurança de Deus e não simplesmente na sua proteção. É muito interessante isso, né? Então, assim, eu entendo que quando a gente faz essa oração, Deus, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, a gente está falando assim, Deus, que as pessoas vejam a tua glória através da minha vida, através das minhas atitudes, através das minhas palavras, através daquilo que eu penso, daquilo que eu faço. Tudo que eu faço, Deus, quero refletir a tua glória. Olha que interessante, que oração ousada. Essa é uma oração muito ousada. Oh, Deus, faz resplandecer o seu rosto sobre mim. Para quê? Versículo 2, olha só, vou voltando para o Salmo 67, né? Para que a luz do Senhor vai brilhar em nós? Para quê? Olha o versículo 2. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, para que seja conhecida a tua salvação em todas as nações. Olha que interessante. Existe um propósito do porquê que a luz de Deus precisa irradiar das nossas vidas.
é para que as pessoas encontrem o caminho certo, é para que as pessoas encontrem a salvação em Cristo Jesus. E se nós já fomos salvos, que nós recebamos a bênção sacerdotal para irradiar a luz de Cristo nas nossas vidas. Amém? Bom, e aí então, do 3 ao 5, a gente tem essa adoração universal. Louvem todos os povos, louvem-te todos os povos, né? Que a colheita do Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. E aí ele termina e a gente vai para o Salmo 68. O Salmo 68, ele tem como título a vitória do Senhor, a vitória de Deus, né? E dentro desse Salmo 68, tem três coisas importantes. Tem uma oração, tem um louvor e tem uma ação de graças, que é um sentimento de agradecimento. Então, o Salmo 68 é dividido em 4 blocos. O primeiro bloco, do 1 ao 6, é uma celebração ao Senhor, é uma declaração de vitória, é uma celebração ao Senhor. Do 7 ao 8, a gente tem uma reflexão. Parou, pastor. Voltei. Estão me ouvindo? Eu não sei porque, acho que minha internet está meio fraca hoje. Beleza, voltei, pessoal, voltei. Então, o 68, ele é dividido em 4 partes. Uma parte é de 1 ao 6, que é a celebração. Do 7 ao 18, é uma reflexão sobre a fidelidade de Deus. Do 19 ao 31, é uma aclamação de majestade, né, declarando que Deus é o nosso rei. E do 32 ao 35, é um convite de louvor e adoração, né? Só para colocar vocês dentro da história, no Salmo 68, o Salmo 68, eles dizem que esse Salmo ele foi escrito naquele momento em 2 Samuel 6, 12 a 15, quando Davi consegue trazer a Arca da Aliança para o seu palácio, né? Então, quando o Davi traz a Arca da Aliança, essa festa, essa alegria, e você lembra até que ele pulou e se alegrou e dançou, e aí a Mical, aquela esposa dele, ficou brava com ele, né? Falou, como pode? Nem, ele é rei, ficar fazendo essas coisas, né? E aí, então, assim, essa manifestação espontânea de adoração e de celebração por algo bom que acontece nas nossas vidas, né? Então, assim, essa celebração é o Salmo 68, né? Então, de 1 a 6, a gente vê a alegria do salmista. Olha para o versículo 3 e 4. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, o seu nome é Senhor, exultem diante dele, né? Então, assim, essa primeira parte é uma adoração, é uma celebração, é alegria, é festa da presença de Deus. Aí o versículo 7 ao 18, a gente vê a fidelidade de Deus. Versículo 7, quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva, e diante de Deus, o Deus de Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel, deste chuvas generosas, ó Deus, e refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou, na sua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Ou seja, essa segunda parte a gente vê a fidelidade de Deus na vida das pessoas. Aí do 19 em diante, a gente tem essa aclamação pelo rei, né? Bendito seja o Senhor, o Deus, versículo 19. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é o Deus que salva, Ele é soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. E aí, do 21 até o 23, vem aquela coisa que eu chamo de imprecatório. Lembra do imprecatório, pessoal? O imprecatório é aquela maldição contra os inimigos, né? Então, 21, certamente Deus esmagará a cabeça dos meus inimigos. Versículo 23,
para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá sua porção. É sanguinário, né, pessoal? Então, mais uma vez, né? Não façam isso com seus inimigos. Por quê? Mais uma vez, pessoal, eu sempre gosto de lembrar isso, né? O salmo é uma expressão dos sentimentos. E os sentimentos e as emoções, elas variam, né? E às vezes existe o superlativo das emoções, né? Então, assim, quando eu te amo, eu falo, nossa, eu te amo demais, eu te amo com todas as minhas forças, né? Então, o que, que é isso? É a manifestação da emoção, e aí nas suas palavras você entra com os superlativos, né? Então, eu quero mais uma vez, né, dizer, não olhem para esses versículos e falem assim, nossa, tomara que um dia eu encharque os meus pés com o sangue dos meus inimigos. Terrível isso, né? Aquele outro versículo que a gente leu, Deus quebra os dentes dos meus inimigos. Então, assim, chega a ser engraçado, mas eu quero trazer esse lado meio de humor para vocês, para quê? Para ficar um pouco mais leve, tá, pessoal? Porque, assim, às vezes a gente olha uns textos desses, a gente fala assim, poxa, como que o nosso Deus, né, tão bonzinho, tão bondoso, né, amoroso, carinhoso, cheio de graça, vai fazer um negócio desse, né? Por quê? Mais uma vez, porque os Salmos é a expressão humana dos sentimentos para Deus. Não é o que Deus está falando para a gente. A maioria dos salmos é o que nós estamos falando para Deus. Então, quando é a humanidade falando para Deus, dentro desses superlativos pode acontecer da gente entrar em textos como esse. Deus, eu quero encharcar os meus pés com o sangue dos meus inimigos, né? Então, assim, por isso que eu trago um certo grau de humor, tá? Para não ficar muito pesado, para a gente entender essa característica dos salmos, tá bom? Então, beleza. Então, esse é o imprecatório. Pessoal, não esquece dessa palavra, né? Os salmos imprecatórios são os salmos que falam sobre essa maldição contra o inimigo. E lembrando de uma coisa, né, pessoal? A maldição para um é a justiça para outro. Numa mesma moeda, você tem maldição e você tem justiça. Eu já falei isso para vocês em vários momentos da devocional, né? Então, para quem está longe de Deus, é cheiro de morte. Para quem está perto de Deus, é cheiro de vida eterna. E é uma mesma moeda, né? Então, se você enxerga do lado de cá, é uma maldição, porque essas pessoas que estão longe de Deus, elas vão perecer no inferno. Mas quando você olha para o lado de cá, da mesma moeda, essas pessoas que estão enxergando por essa perspectiva estão olhando pela perspectiva da salvação e da vida eterna, né? Então, da mesma maneira que você enxerga o imprecatório para o inimigo, você olha a justiça abençoadora para os justos que andam perto de Deus. Tá? Tá claro isso, pessoal? Por favor, não percam isso de vista. Porque senão a gente vai começar a olhar que no Velho Testamento Deus é muito mal, que Deus matava todo mundo, que Deus não tinha misericórdia de ninguém, que Deus derramava sangue e fazia os cachorros lamber o sangue dos inimigos. Você entende? Então, se você colocar isso na sua cabeça, você evita de fazer interpretações erradas do Deus no Velho Testamento. E aí você vai falar assim, ah, pastor, então o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? De jeito nenhum. É o mesmo Deus. Só que nesse momento do Velho Testamento, você tem uma época onde o que determinava o certo e errado era a lei. E aqui no Novo Testamento, nós já somos guiados não pela lei, nós somos guiados pela graça. E Jesus fez toda a diferença no Novo Testamento para nós, porque aí começou o que a gente chama de dispensação da graça.
Ou seja, a gente hoje não é salvo somente pela lei, pelo cumprimento do certo e errado, que seria impossível para todos nós, mas nós somos salvos e guiados pela graça. A graça e a misericórdia de Deus. Muito bem. E aí, então, acaba com 32 ao 35, com um convite à adoração, né? Cantem ao Deus os reinos da terra, versículo 34. Proclamem o poder de Deus, a sua majestade está sobre Israel, o seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no seu santuário, ó Deus, o Deus de Israel. Né? Então esse é o 68. Vamos para o 69. O 69, então, é um lamento do Messias. Então, assim, o Salmo 69 é um salmo messiânico. Porque aqui no Salmo 69, o Salmo está expressando o sentimento do Messias, o sentimento de Jesus, no momento que precede a crucificação. Tá? Eu tô falando bonito hoje, né? Então, assim, é uma expressão do Messias, o Salvador Jesus Cristo, nos momentos que precedem a crucificação. Não só o momento da crucificação, da morte, mas os momentos que precedem, né? O momento que precede é, às vezes, mais doloroso do que a própria morte. Porque a morte, pumba, acabou, né? Mas o que precede, esse sofrimento, essas 24 horas que antecedem a morte de Jesus, elas foram extremamente agoniantes. E aí vamos ver. Então, esse salmo ele é dividido em 2 blocos. Então, do versículo 1 até o versículo 28, é uma oração de desespero. E do versículo 29 até o 36, é uma promessa de salvação. Né? Então, você tem o primeiro bloco, que é esse lamento do sofrimento, da perseguição dos inimigos, né? E, inclusive, no começo desse salmo, olha lá o Salmo 69, né? Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me arrastaram. Ou seja, é uma sensação de afogamento. Eu não sei se alguém aqui já sentiu esse afogamento. Você entrou numa piscina que não sei se você não sabia nadar, ou você entrou no mar e o mar te puxou um pouquinho para o fundo, e aí você não alcançava o pé no chão. E é horrível, né, pessoal, quando você perde o controle da situação. Você perde o controle da situação. Você está à mercê daquilo que pode te maltratar, aquilo que pode afetar a sua vida, que pode até te matar, né? E esse era o sentimento do salmista quando ele expressa o sentimento de Jesus nos momentos que precedem a cruz. É um sentimento de afogamento, é um sentimento de desesperança. É um momento de você não vê saída, você não vê chão, você não vê segurança, você está à mercê das ondas, né, da correnteza te puxando para o fundo, né? É terrível, né, pessoal, quando você quer se salvar, mas você não consegue, né? E sabe, pessoal, eu entendo que se a gente não sentir isso na nossa vida espiritual, a gente não vai entender a salvação de Cristo Jesus. Porque se você pula numa piscina rasa e fala assim, vou me salvar nessa piscina, meu, beleza. Tipo, a sua própria força consegue te salvar de uma piscina rasa. Mas quando você entra num mar revolto, numa praia que tem uma recaída no chão, assim, já viu o buraco na praia? Você tá andando no raso, de repente, pumba, tem um buraco gigante. Aí você entra, você perde o chão, você não tem onde se segurar, o pé não alcança a areia, e aí as correntezas começam a te bater, te levar, e você pensa o quê? Não tenho mais salvação. Você pensa o quê? Não posso salvar a minha vida pela minha própria força.
E eu entendo que é nessa hora que a gente olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu preciso de ti. E aí Jesus salva as nossas almas, né? E esse era o sentimento, o mesmo sentimento que o Messias estava sentindo na hora do desespero, né? Do versículo 4 ao versículo 12, ele mostra essa razão, os inimigos, né? Ele fala que os inimigos são tão incontáveis quanto os cabelos da cabeça de uma pessoa, né? Como são grandes os inimigos, como são numerosos os inimigos, né? E deixa eu ver onde está aqui. Eu queria trazer o versículo 9, pessoal. O versículo 9 aqui, né? Por exemplo, não, eu queria que a gente olhasse para o versículo 9 e diz assim: pois o zelo pela sua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Olha só, esse versículo 9, se você for parar para pensar nele, eu já parei para pensar no versículo 9. Eu fiquei assim, mais ou menos 1h30 pensando só nesse versículo. Se você parar para olhar esse versículo, ficar só olhando esse versículo, passa tanta coisa na sua cabeça. Na minha, assim, foi um negócio assim maravilhoso e ao mesmo tempo tenebroso, né? Porque você olha assim, pois o zelo pela sua casa, que casa, né? Que zelo que é esse? É a proteção, né? O cuidado pela casa, que casa? Talvez o templo, ou talvez as nossas vidas. Então, de uma certa maneira, o zelo pela casa, o cuidado pela casa me consome. Ou seja, quando eu tento salvar essa casa, isso consome a minha vida, isso acaba com a minha vida. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim, né? Então, os insultos, assim, toda a ira que Deus teve dessas pessoas que insultaram a ele, caíram sobre a vida de Jesus para que o zelo dele pudesse proteger uma casa. Que casa? A nossa vida, né? E esse Jesus Cristo, por conta do zelo dessa casa, ele morreu por mim e por você, né? Então o zelo dessa casa pela tua casa me consome. Jesus Cristo foi massacrado naquela cruz para proteger, para zelar a sua vida. E os insultos daqueles que te insultam, né? O xingamento das pessoas que não gostam, os inimigos de Deus, caíram sobre esse Jesus Cristo e ele levou tudo isso para a cruz e morreu por nós. Aí o versículo 13 ao 18, ele fala sobre uma esperança para a situação. Então ele fala no versículo 13, elevo a minha oração, né? Versículo 13, Senhor, no tempo oportuno elevo a ti a minha oração, responde-me por teu grande amor. O versículo 15 diz, não permita que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre a minha boca. E o versículo 18 diz, 3 verbos, né? Aproxima-te, resgata-me e livra-me por causa dos meus inimigos, né? Então, assim, esse bloco aqui, ele está falando sobre essa esperança que a gente tem nessa situação. Aí o versículo 19 ao 21 vai falar sobre essa vergonha, essa zombaria e humilhação que Jesus Cristo passou ali nos momentos que precedem a morte da cruz. Versículo 21, olha só, puseram fel na minha comida para matar minha sede e deram-me vinagre. Você lembra, pessoal, quando Jesus Cristo estava lá na cruz, ele falou assim, tô com sede. E o que o soldado fez? Pegou uma esponja, embebedou no vinagre e deu para o Jesus beber. Esse salmo é um salmo messiânico, porque ele está refletindo a dor, o lamento, a dificuldade que foi
o que precede a morte e a crucificação de Jesus Cristo, né? Então, o versículo 22 ao 28, ele fala sobre essa vingança, que a mesa deles, versículo 22, que a mesa deles lhes transforme em laço e torne retribuição e armadilha. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, faze-lhes temer o corpo sem parar, despeja sobre eles a tua ira e o teu furor arde e o alcance. Então essa vingança, na verdade, já é o que eu chamo de escatológico, tá, pessoal? Então esse versículo aqui não é que aconteceu na hora da crucificação. Aí esses versículos aqui já estão trazendo para a gente uma ideia do escatológico, do final dos tempos. Já tá remetendo lá para a segunda vinda do Messias, lá para a vinda de Jesus Cristo para a Terra. E aí o Salmo termina com o versículo 29 e 30 falando sobre a promessa de salvação. E aí o 29, ele diz o quê? Proteja-me e eu te louvarei, né? Grande é a minha aflição e a minha dor, proteja-me, ó Deus, a tua salvação, eu te louvarei. Versículo 35, ele diz o quê? Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. Versículo 36, para terminar, a descendência dos seus servos a herdará e nela habitarão os que amam o seu nome. Amém. Então, assim, essa bênção da salvação, ela vai vir para a descendência, pela descendência, né? E a palavra de Deus sempre fala sobre a descendência, e nós precisamos estar orando pela nossa descendência também, né? É importante isso, né? Muito bom. Então, o capítulo 70, então, para terminar, um capítulo bem curtinho, mas o capítulo 70, ele fala sobre, o título é A Petição por Auxílio Divino, né? A petição por auxílio divino. A oração por livramento, né? A oração por livramento. Isso aqui, o Salmo 70, né? Então ele fala: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, e ajuda-me. É interessante que o versículo 1 e o versículo 5, ele tem essa expressão que o salmista fala: apressa-te. Olha o versículo 5. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus, né? E então, esse apressa-te, até queria falar um pouquinho com vocês sobre esse apressa-te, né? Porque nós, os seres humanos, a gente olha para a nossa situação, olha para Deus e a gente sempre fala para Deus: eu acho que Deus está meio atrasado. Eu acho que Deus, ele esqueceu. Eu acho que Deus está muito preocupado com os refugiados da Síria, que esqueceu de mim aqui. Não, Deus não esqueceu, né? Mas assim, eu vejo o salmista dizendo: Deus, apressa-te, né? E eu penso o seguinte, pessoal, que apesar de nós confiarmos no Kairós de Deus, apesar de nós confiarmos no tempo certo das coisas acontecerem, não há mal algum, não existe erro na nossa oração quando a gente fala assim: Deus, por favor, vai logo, né? Põe a tua mão rápido aí no negócio, né? Faz o negócio acontecer, Deus, né? Então, assim, não é erro da sua parte. Mais uma vez, né? É o clamor humano, né, das nossas vidas para com Deus. E por isso a gente fala: Deus, apressa-te. Mas ao mesmo tempo que eu falo apressa-te, Deus, nós precisamos colocar no nosso coração: Deus, mas que seja feito no teu tempo, né? É a oração do Pai Nosso. Deus, faz a tua vontade, não a minha, né? Que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu acho que para as mesmas coisas a gente pode orar ao Senhor em relação ao tempo. Deus, que seja o teu tempo e não o meu tempo, né? Você entende o que eu estou falando? Nós precisamos entender e respeitar o kairós de Deus nas nossas vidas. Mas isso não impede de você orar ao Senhor e clamar a Deus: Deus, me salva, Deus abençoa, Deus cura, Deus restaura, Deus, por favor, faz o teu milagre sobre as nossas vidas. E o versículo 4,
ele diz assim: regozijem-se, alegrem-se em ti todos os que te buscam e digam sempre os que te amam a tua salvação. Como Deus é grande, como Deus é grande, né? Então, assim, Deus, ele é muito bom e a gente precisa estar sempre confiando nele, mas isso não impede da gente clamar a Deus através das nossas orações. Amém? Muito bom. Pessoal, amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado e a gente vai continuar a nossa devocional. E é interessante, eu estava lendo, né, pessoal, o Salmo 71, a gente vai ler amanhã. É um salmo a Deus que expressa as preocupações da velhice, né? Quando a gente vai chegando aí na melhor idade, o Salmo 71 vai falar muito. Se prepara, pessoal, que amanhã o Salmo 71 vai falar muito para a gente que já está chegando aí no último terço da vida aí, né? E aí a gente precisa pensar em muita coisa, né? E o Salmo 71 vai ajudar bastante a gente, tá bom? Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Alguém tem alguma dúvida? Alguém? Vou desligar aqui